o nome de Deus em vão. Eu já fiz isso um monte de vezes. Não terá outros deuses diante de ti, ídolos. Nossa, mas tem um monte. Kurt Cobain, então, né? Vamos lá. Quando diz, não cobiçará a mulher do próximo. Meu Deus, eu acabei de vir para cá no semáforo, passou umas 3. Não dirás falso testemunho. Então, quando você tem contato com a lei, com a palavra, ela começa a revelar os seus pecados. E quando eu tenho consciência dos meus pecados, então o arrependimento acontece. Você não pode se arrepender de algo que você não conhece. Então você precisa saber o que é pecado para que você se arrependa dele. Então eu convido esse irmão a uma imersão na palavra de Deus, nas escrituras, nos evangelhos, nas cartas de Paulo e sobretudo no Antigo Testamento, porque vai revelar muito do nosso pecado, do seu pecado, e revelando você vai achar o arrependimento. O Elber Alves mandou aqui. Boa noite a todos. Pastor, deixei de ser pré por sua causa. Poderia falar um pouco para a audiência o perigo de crer na doutrina da iminência? Ok, ele está falando de pré-tribulacionista. Tribulacionista e de amilenista. Eu sou amilenista. O problema do pré-tribulacionista é assim. Ele crê em 2 vindas. Jesus vem antes da tribulação de forma secreta e repentina. Por exemplo, se você for no banheiro e Jesus voltar, quem for de Deus aqui vai. Quem não for, fica. Aí vem a grande tribulação e Jesus volta de novo no final dela. Qual que é o mal disso? É a doutrina da repescagem. Se você não for na primeira leva, Vilela, vai na segunda. Qual que é o mal? Muito crente que você conversa, que crê na escatologia dispensacionalista, que está vivendo meia boca, irmão, se Jesus voltar agora, agora não dá não, mas aí eu morro por Cristo na tribulação, eu vou na segunda leva. Isso produz o quê? Um cristianismo vulnerável, fraco, porque dá a ideia de uma segunda chance. Não tem. Se você não for na primeira, você não vai em leva nenhuma. Jesus volta uma vez só, antes da tribulação, e no momento que ele volta, melhor, no final da tribulação, e no momento que ele volta, ele arrebata a igreja dele. Então o problema de se crer nisso é da doutrina da repescagem. É quase que meio assim, eu vou quebrar tudo agora, depois que ele voltar e levar a primeira leva e eu ficar, eu dou um jeito de morrer por ele aqui na grande tribulação e subo na segunda leva. Gente, isso não vai acontecer, não tem amparo na escritura para isso aí. Então esse que eu vejo que é o problema. Tem muito crente da segunda leva aí, vivendo uma vida carnal, que vai se arrepender quando não for na primeira. Entendi. O Maeser Carvalho mandou aqui. O seu ministério na internet inclui muitas palestras apologéticas. Na sua visão, existe ganho para o reino de Deus em procurar treta com outros grupos religiosos? Vamos lá. Treta, né? Eu acredito que a principal função do ministro é pregar o evangelho. Jesus veio para pregar o evangelho. Ele separou os apóstolos para pregar o evangelho. Um dos maiores apóstolos, Paulo, não se incumbiu quase de outra coisa senão de pregar o evangelho, é a principal função do ministro. Mas não é a única. Eu falei que é a principal. Se eu voltar para Jesus, os apóstolos e Paulo, além do evangelho, eles denunciaram o erro. Eles denunciaram o engano. De modo que Judas, na sua carta, vai escrever que o desejo dele era falar do evangelho. Mas por causa das ameaças, das heresias presentes, ele então convoca a nós batalharmos pela fé que foi dada aos santos. O que é isso? Combater o erro, combater o engano. Então eu acredito que temos essa função. A principal é pregar o evangelho, mas a igreja tem o papel apologético também. Tem mais perguntas aí? Eu queria perguntar sobre perdão. Tem alguma pergunta sobre isso? Tem mais uma pergunta aqui. Manda. O Denis Akira mandou aqui. Boa noite, pastor. Em Tiago 2 é citado que a fé sem obras é inútil e que somos justificados pelas obras, não somente pela fé.
O senhor poderia explicar que obras são essas e citar algum exemplo prático para os dias de hoje? Ele está querendo dizer porque Lutero brigou muito, e foi a grande luta na Reforma Protestante, é que a Igreja Católica pregava uma salvação por obras, né? E Lutero vai dizer, não, é apenas pela fé, somente pela fé. Romanos 1, 15, 16, 17. E vem Tiago e diz assim, que mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Tiago não está ensinando uma salvação por obras. Tiago não está colocando as obras como causa da salvação, mas como evidência da salvação. Eu sou salvo pela fé somente, pela graça somente pela graça e pela fé somente. Ok? As obras eu produzo como manifestação dessa fé, como evidência da fé. Como eu provo que eu criei? As obras. Como eu provo que eu criei e que fui salvo somente pela graça? Através das obras. Que obras são essas? Algumas pessoas confundem essas obras como obras de caridade. Obras ali dá a ideia de frutos. Mudança. Eu mudei, eu sou um novo homem. Trato minha esposa diferente, tenho um compromisso com a Escritura, pratico a justiça. Estas obras evidenciam a minha fé, que eu fui salvo pela graça. É isso. A minha pergunta sobre perdão é: o que é perdoar? É esquecer? É passar por cima? E por que é tão difícil perdoar? Vilela, nós só vamos conhecer a extensão do perdão e conseguir entender e praticar o perdão se nós olharmos para a cruz. Na cruz, Deus era o ofendido, Deus era o vilipendiado, e nós recebemos perdão. Mas não foi de uma dívida, duas, três, não foi de algo feio, foi de algo impagável, descomunal. Então, é impossível que alguém que recebeu perdão negue o perdão. Se algumas pessoas não perdoam ou têm dificuldade de perdoar alguém que as ofendeu, pode ser uma evidência que elas também não receberam o perdão. Porque veja só, Vilela, uma coisa é ser perdoado de R$500 ou de um tapa que você deu. Outra coisa é de crimes contra a santidade de um Deus imensurável. Foi o que a gente fez, éramos serial killers. Lembra da figura dos 10 homicídios e o tribunal? Você foi perdoado daquilo, para falar por baixo. Agora vem uma pessoa que te fala uma palavra que você não gosta ou que lesa você financeiramente aí R$50 mil. Peraí. Você foi perdoado de 10 homicídios e não quer me perdoar de R$50 mil? É praticamente impossível que isso aconteça. Então, quando eu tenho noção do que e de quem eu fui perdoado, não há como eu negar perdão para qualquer um, independente do nível da ofensa. Você lembra daquele assassino de Green River? Sim. Que foi acusado de matar várias pessoas. Ele foi a júri público. E você sabe, nos Estados Unidos as pessoas podem ir e confrontar o assassino. E várias pessoas que eram parentes das vítimas que ele fez, acabaram com ele. Falaram, seu monstro, assassino, eu desejo a morte, o inferno. Aí veio um homem. Eu vou fazer aqui uma das coisas mais difíceis da minha vida. Mas eu vou fazer porque o meu Senhor me disse isso. Eu perdoo você. Ele é um psicopata, não tem sentimentos nenhum. Ele começou a chorar. Porque ele jamais esperava ouvir isso de qualquer pessoa. Nós estamos falando de coisa, Vilela, de ofensa que eu e você talvez nunca teremos. Ele foi um serial killer. Talvez matou de forma brutal essas pessoas. Como é que esse homem conseguiu perdoar? Só pode perdoar alguém de um crime daquele porte. Só pode perdoar alguém do crime daquele porte uma pessoa
que recebeu um perdão incondicional, superior àquele que ele estava dando. O perdão de Cristo. Aquele homem era cristão. Perfeito. Pastor, agradecer demais pelo papo. Você não está livre ainda, porque eu sempre termino com 3 perguntas e depois eu queria uma oração para todo mundo que está em casa. Okay. A primeira pergunta é perguntar qual foi esse momento mais difícil que você passou na tua vida, olhando para trás. Queridos, o momento mais difícil que eu passei na minha vida foi fevereiro de 1982. Eu perdi o meu pai. Éramos uma família de 5, minha mãe, meus 2 irmãos, tudo mais ou menos da mesma idade. E o meu pai foi eletrocutado numa corrente elétrica com 32.000 volts. Ele cai morto no chão. Minha mãe recebe a notícia, desmaia. E eu só me lembro da cena, nós no velório. Eu prostrado diante do caixão e a minha mãe em lágrimas tentando separar os braços dele que estavam assim. Que dia triste, que momento triste. Um homem que fazia de tudo para nós, deixou uma mulher de 27 anos viúva, de 3 filhos, e mal nós saberíamos o quanto nós sofreríamos sem a presença do meu pai. Ele era um provedor, ele era um protetor, ele não era um evangélico como eu, era um católico, mas um homem que hoje dificilmente se vê, um homem à moda antiga, um homem sério, um líder, respeitoso, íntegro, honesto, correto, um grande pai. E ali nós iremos viver anos e anos de sofrimento com a ausência daquele que fazia tudo por nós. Esse foi o período mais difícil que eu e minha família atravessamos. A segunda pergunta tem a ver com morte. A gente vai morrer um dia, dessa vida pelo menos, e esse programa vai ficar um bom tempo aí na internet. Queria que você mandasse uma mensagem para o futuro aí, para quem está vendo esse vídeo daqui 100, 200 anos no futuro. Fala para eles qual seria seu epitáfio, quais seriam suas últimas palavras. Queridos irmãos, nós vivemos aqui no espaço e no tempo, e num corpo físico. E você sabe que esse corpo não vai durar para sempre. Um dia toda a nossa juventude, beleza, fama, riqueza vai se desfazer. Vai vir a velhice e, consequentemente, a morte. Entretanto, vai se iniciar outro período após a morte, chamado eternidade. E a palavra de Deus, na qual eu creio com todo o meu coração, diz que apenas 2 destinos dentro da eternidade. É a condenação ao inferno, lugar de sofrimento, ausência de paz, de alegria, e nos céus. Uma bem-aventurança, uma alegria plena. Com os céus não estou querendo dizer um lugar branco, só com harpas e velhos barbudos. Estou dizendo de coisas, glórias e belezas, prazeres jamais vistos do lado de Cristo. E só tem uma maneira de entrarmos nessa bem-aventurança com Ele e escaparmos da condenação. É crermos no seu sacrifício. É crermos na sua morte e crucificação. E eu vou dar um termo melhor. É crermos no seu amor. Aceitarmos o seu amor. Isso é amor. Deus envia o Filho para nos resgatar desse estado. Então, se você crer e receber esse amor, a sua vida pode terminar hoje. Ou daqui os 200 e 300 e 500 anos, como o Vilela disse, você estará com Ele para sempre. E eu te encontrarei lá. E talvez você me diga, eu ouvi a sua mensagem no Inteligência Ilimitada. Olha só, hein? E a terceira pergunta eu vou substituir, pastor, por uma mensagem para as pessoas. Você pode falar não só com quem está ao vivo aqui a gente, mas sabe que esse vídeo vai ficar aí na internet. Pode cair na hora que uma pessoa realmente está precisando ouvir uma palavra, que está passando por dificuldade. Fala com essa pessoa. Quero me dirigir a você que passou aí por acaso, ou alguém te indicou, você que está sofrendo um quadro depressivo agudo. Você, querido irmão, irmã, pessoa, homem, mulher, que tem pensado em tirar a vida, desistir, jogar a toalha, que já disse, basta, para mim já chega. Eu não suporto mais esse mundo. Não faça isso. Ninguém está nessa terra à deriva. Você está aqui por um propósito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não tire sua vida e não desista dos seus projetos. Agora você quer saber o sentido da sua vida e o significado?
Busque a Deus. Ele vai mostrar a você. Como eu busco a Deus, você pensa? 3 maneiras. Vá para o teu quarto, ou aí na rua, ou no teu carro, onde você está. Fale com Ele. Abra teu coração e peça para Ele falar com você. Segundo, vá para a Escritura. Leia o Evangelho de João. Vai dar muito significado à sua vida. Terceiro, procure uma igreja e pessoas que possam te ajudar. Então o sentido da vida virá e esse quadro negro pode se transformar em grande alegria, em grande vitória. Amém.